Oi, Pronto. doutor! Boa Oi, noite! boa noite. Tudo certo? Estava aqui enrolando só até você chegar. Ah, foi, eu vim correndo, que eu acabei de sair do ar, aproveitar a Eu maquiagem, falei, né? eu falei ao pessoal, ela acabou de apresentar o jornal, então esse atrasozinho feminino é normal, deve estar se ajeitando para entrar linda, como sempre, para vocês. Obrigada, doutor. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, tudo direitinho. Que bom. Inclusive, estou super feliz. Recebi hoje meu resultado do exame que eu fiz para a Covid. Negativo, por enquanto, né? Eu fiquei afastada da TV porque estava com suspeita, porque entrei em contato com uma funcionária nossa que testou positivo. E aí eu e mais algumas pessoas lá na emissora fizemos o teste. Aí o meu deu negativo. Voltei hoje a trabalhar. Estou super feliz. Que bom. É, Que bom, graças mas a eu Deus. já tinha lhe apresentado para o pessoal, né? Você é jornalista, apresentadora da TV Aratu, estudante de nutrição, musa Sua fitness, paciente minha paciente, musa fitness, garota há propaganda da muitos anos. gestrinona. Há muitos anos, hein, doutor? Há muitos anos já. É Tem verdade, 7 anos já, que é justamente o meu sétimo implante, né? Que você acabou de atualizar. justamente. É verdade. Vamos lá, então. Eu vi que você já até começou a falar sobre a definição do que é o implante hormonal, não é? E aí Sim, a galera que me acompanha sabe que eu uso e que eu defendo, inclusive, porque colho muitos benefícios e a gente vai falar sobre isso hoje aqui. Agora sim, eu também queria aproveitar, não só para esclarecer algumas dúvidas, mas também para poder desmistificar algumas questões envolvidas em relação ao uso do implante. Mas a gente pode falar sobre assim, o implante e os seus principais benefícios em relação ao uso, né? Eu uso o implante hormonal, que é o gestrinona, né, isso, doutor? Para poder justamente não engravidar, ele é um contraceptivo. contraceptivo para mim e que acabei, no caso, colhendo muitos outros benefícios além da contracepção. Então, eu queria que você desse um panorama geral sobre os implantes hormonais de uma forma mais generalizada mesmo, porque existem muitas utilizações, não só a contracepção, né, que no caso é o meu objetivo, mas outros objetivos também, doutor. Isso. Então, assim, basicamente a gente tem três principais indicações para a utilização dos nossos implantes, né? Os implantes, na realidade, são tubos de silicone, são um veículo, e dentro deles a gente tem uma gama de hormônios diferentes que podem ser usados em doses diferentes de acordo com cada objetivo específico com a paciente. Então, dentre todos esses objetivos, são três os básicos. O primeiro é a contracepção, que é a prevenção de gravidez. O segundo é o tratamento de patologias ginecológicas, normalmente patologias estrogênios dependentes, pacientes que sangram demais, com mioma, pacientes de endometriose, pacientes com doenças fibrocísticas da mama, pacientes com muita TPM, com muitos transtornos no período menstrual, em que o bloqueio da menstruação vai ser um dos principais tratamentos para esse tipo de problema. E a terceira grande utilização dos implantes é para reposição hormonal, que na grande maioria das vezes são feitas pelas pacientes que estão na menopausa, onde existe a queda dos hormônios sexuais e a reposição desses hormônios é muito importante para a manutenção da qualidade de vida dessas pacientes, pois esses hormônios têm influência no sono, no libido, na massa óssea, na massa magra, na lubrificação vaginal, na pele, na manutenção da saúde mental, no humor, ou seja, o estrogênio e a testosterona são responsáveis por mais de 600 reações metabólicas nas mulheres. Então, é muito mais do que prevenir onda de calor e manter a libido em dia, eles são importantes em todos esses aspectos e na prevenção de doenças do envelhecimento. A gente sabe que, por exemplo, as mulheres na menopausa, a principal causa de morte é doença cardiovascular. Cerca de 58% das mulheres morrem por esse motivo. E o principal fator de proteção para essa mulher é o estrogênio. Pois a gente sabe que antes da menopausa, antes dos 50 anos, é cerca de 15 mulheres para um homem tendo infarto. A partir dos 50 aos 60, isso pode cair para 5, e a partir dos 60, isso quase que iguala de 1 para 1. E a única diferença que ocorre nessas pacientes não é a idade, e sim a queda do estrogênio. Então, a reposição de estrogênio nessas mulheres mantém esse benefício que a mulher tem sobre nós homens, dessa proteção cardiovascular,
vasodilatadora que o estrogênio pode dar a elas. Nossa, eu tô vendo só benefícios. Meu Deus, coisas que eu nem sabia, doutor. Olha que eu uso há 7 anos esse babado, viu? Agora, doutor, já que você falou aí, citou vários exemplos de hormônios e as funções de cada um, no caso o meu, que é o gestrinona, e os outros que existem e estão à disposição no mercado, qual é o principal, a utilização de cada um deles? Veja só, a gestrinona, ela foi criada justamente para tratar doenças estrogênios dependentes, mioma e endometriose. Quando o Dr. Elcimar criou essa molécula há mais de 50 anos atrás, o objetivo era tratar sangramento excessivo e dor menstrual das pacientes de mioma e de endometriose. Só que o que aconteceu? A gente via que nessas pacientes em que você bloqueava o ciclo menstrual, ela tinham outros benefícios fora dos benefícios contraceptivos. Porque a gestrinona é uma progesterona androgênica, ou seja, derivada da testosterona, ela tem uma ação de bloquear o SHBG. É um nomezinho que parece difícil, mas eu vou simplificar. A gente tem a testosterona dentro do sangue, ela pode estar de 3 maneiras. Ela pode estar livre, ela pode estar ligada à albumina, que é uma proteína em que ela se desliga fácil e também fica livre. E tem o SHBG, que é uma proteína que, quando ela está ligada, ela fica inativada. Então, quando você eleva o SHBG, mesmo você tendo um nível bom de testosterona total, a sua testosterona livre fica pequena e você pode ter sintomas como se não tivesse. É o que acontece, por exemplo, em quem usa uma pílula anticoncepcional. As pílulas orais elevam o SHBG e, por esse motivo, decaem o nível da testosterona livre. A gestrinona, ela bloqueia o SHBG. As pacientes que usam gestrinona têm um SHBG bem baixo. Então, a testosterona livre delas sobe bastante. E, com isso, ela tem todos os benefícios de níveis melhores de testosterona, que é melhora do humor, melhora da libido, ganho de massa magra, porque a testosterona é o hormônio mais importante para a entrada de aminoácidos, que é a matéria-prima para a formação de proteína e de músculo, né, na nossa musculatura. Melhora da massa óssea. Pacientes com níveis mais altos de testosterona não vão ter osteoporose e osteopenia. Melhora do sono. A testosterona é um hormônio naturalmente antidepressivo, ou seja, a gente bloquear a menstruação com a gestrinona em pacientes que têm TPM, que ficam irritadas, ansiosas, deprimidas, a gente melhora todos esses sintomas. Então, tem todos esses benefícios de você ter um patamar mais elevado de testosterona livre. Maravilha! Diante de tantos benefícios, tantas vantagens, vamos agora aprofundar, né, o nosso assunto de hoje, que é justamente aliar o uso do implante hormonal relacionado à atividade física e aos resultados, né, com essa combinação que é tão top, né, doutor? Então, eu vivo de perto. Eu colho muito, né, esse benefício, que é o desenvolvimento da minha massa magra. Desde que eu comecei a usar isso, eu sempre fui rata de academia. Sempre gostei muito de movimentar o meu corpo, de treinar, de fazer musculação. Musculação é meu esporte do coração. E quando eu comecei o meu tratamento com você, doutor, eu nem imaginava que eu teria esse benefício, né? Foi uma grata surpresa. E aí, a partir do com o tempo foi passando, eu fui percebendo essas mudanças no meu corpo e eu gostei muito. Então, assim, eu me sinto fortalecida. Tudo isso que você falou, eu acho que eu vivencio diariamente. Mas principalmente a questão do corpo, que é algo que sempre chamou a atenção no meu trabalho, na minha vida, né? Muitas pessoas... Tem gente que torce o nariz, claro, né? Porque não dá para agradar todo mundo. Mas a maioria das pessoas gostam muito, né, do meu perfil, do meu perfil físico, do meu corpo, né? E as pessoas me perguntam muito, né, o que eu faço. E é claro que eu sempre deixo bem claro que a restrição de carboidrato, uma dieta equilibrada, a atividade física são fundamentais. Mas é claro que eu tenho que, né, dar a César o que é de César, que é a cerejinha do bolo. Ele, é o implante hormonal. Mas só que não existe milagre, doutor. Se você não fizer o sacrifício que tem que ser feito, você pode até ter um efeito reverso em relação a isso. Então, vamos falar sobre esses benefícios do implante para quem gosta de ter uma vida saudável e com certeza vai ganhar um grande aliado se realmente decidir, né, por colocar o implante.
Veja só, ter uma paciente como você tem dois lados. Tem um lado maravilhoso, porque você já tem um estilo de vida fantástico, que a gestrinona cai como uma luva e você fica maravilhosa. Tem um lado péssimo, que quando você sai no consultório, todas as mulheres que entram querem ficar igual a você e acham que é a mágica do implante que eu vou botar nelas que vai fazer ela ficar igualzinha a você. Então, assim, eu digo assim, ó, vai morar um mês na casa dela e fazer tudo que ela faz, que aí você vai chegar perto de como ela ficou. Porque isso é um somatório de várias coisas. É o estilo de vida que você tem que lhe permite isso. Por quê? Porque para que você construa um corpo saudável e um corpo que esteticamente esteja com mais massa magra e com menos gordura, que é o que você vem construindo ao longo dos anos, você precisa de três coisas. Você precisa de ter uma dieta adequada para isso, você precisa de ter um estímulo muscular adequado para isso, ou seja, um treino adequado, e você precisa ter níveis hormonais adequados para isso. Então, na realidade, se você for ver esse tripé, a gestrinona seria apenas um terço disso. Os outros 2/3 dependem exclusivamente de você, que é seguir uma dieta, como você falou, com baixo ingesta de carboidratos, uma dieta em que você tem um mix de proteína e de gordura boa mais elevado, porque não é passar fome, é o que eu digo para os meus pacientes. Quando você faz uma dieta low carb, você não passa fome, você não tem diminuição de caloria, você tem diminuição de carboidrato. Muitas vezes você tem uma dieta que é low carb e é high protein, que você tem um número de calorias alto, que você não passa fome e, na maioria das vezes, você, inclusive, tem prazer em comer, porque a proteína e a gordura são normalmente o que dão a cereja do bolo, por exemplo, num prato. Mas, se você não tiver isso, aliado a um treino duro, como você faz, não vai ter gestrinona que faça modificação na vida daquela paciente. Então, esse tripé precisa estar bastante ajustado. Em primeiro lugar, quando você chega acima do peso, ninguém sai de sobrepeso para forte. Primeiro, você tem que sair de sobrepeso para normalizar o peso, ou seja, primeiro você tem que perder gordura. E aí, naquele momento que você entra num patamar de gordura adequado, que você conseguiu ter um percentual de gordura bom, é que você começa a ter esse objetivo diferente, que é um protocolo diferente, que é o ganho de massa magra. Porque tanto o treino quanto a dieta para emagrecimento são completamente diferentes para o treino e a dieta de quem está querendo ganhar massa magra. São objetivos diferentes que têm treinos e dietas diferentes. É isso aí. E eu percebi justamente isso. Foi assim uma evolução, né? Tudo muito gradual no meu processo. Logo quando eu comecei o meu primeiro implante, eu lembro que eu fiquei inchadinha, treinando. Aí logo depois parecia que eu estava sendo esculpida, sabe? Porque eu mantive o meu ritmo de dieta e de treino sempre constantes e com muita intensidade. Então eu fui percebendo, tem que ter muita paciência, né, doutor Jorge? Fala um pouquinho sobre essa questão da paciência, porque as pessoas querem muito o resultado imediato. O imediatismo virou o objetivo das pessoas. A gente não pode querer tudo na hora. Não existe isso. Não é verdade, doutor? Com certeza, tudo tem o seu tempo de maturação. Não existe dieta milagrosa, treino milagroso, nem hormônio milagroso. Então, as coisas, elas vão acontecer tudo a seu tempo. Óbvio que, às vezes, a genética de umas pessoas vão ajudar e ser um pouco mais rápido, e a de outras vão atrapalhar um pouquinho e ser um pouco mais demorado. Mas, se você tiver perseverança, se você for uma pessoa que tem resiliência, que tem paciência, você vai alcançar o seu objetivo. Porque o que vai acontecer? No primeiro momento em que você coloca, por exemplo, um implante de gestrinona, em que você tem uma subida na sua testosterona livre, isso pode causar retenção. É por isso que o ideal, hoje em dia, ao longo de 22 anos trabalhando com gestrinona, a gente vai evoluindo a um ponto de que hoje a gente já faz uma orientação dietética para pelo menos nos primeiros 40 dias da paciente que vai usar a gestrinona, ela ter uma dieta compatível com reduzir a inflamação. Porque o que acontece? Dos 3 macronutrientes, o carboidrato, a proteína e a gordura, o carboidrato é o macronutriente que mais carrega gordura. Cada molécula de carboidrato, ela mais carrega líquido, desculpe.
do que proteína e gordura. Então, quanto maior for o percentual de carboidrato na sua dieta, a probabilidade de você reter líquido é maior. Quanto menor de carboidrato e maior de proteína e gordura, a probabilidade é menor. Então, você fazer uma dieta low carb ou uma cetogênica nos primeiros 30, 40 dias, associado a um blend de diuréticos naturais que a gente faz uso, que a gente lança a mão, a gente vai reduzir os efeitos colaterais, porque não tem nada mágico, nada que não tenha um lado negativo. A utilização da gestrinona pode causar retenção de líquido no início, pode causar aumento da oleosidade da pele e acne em algumas pessoas, oleosidade do cabelo e queda em outras, mas quando você tem um médico experiente que já conhece, ele já vai lançar a mão das coisas para evitar que isso aconteça. Quando é que isso vai acontecer mais? Quanto mais inflamado o paciente estiver. Então, se é um paciente que tem desbiose, que tem o intestino inflamado, esse paciente é um paciente que vai aumentar demais a oleosidade da pele e cabelo. Então, corrigir a desbiose, utilizar um probiótico, melhorar a dieta, já vai reduzir. Lançar mão de um blend de diuréticos, já vamos reduzir o risco de retenção. Se é um paciente que você vê que tem um maior risco de queda de cabelo, e a queda de cabelo androgênico é por conta da elevação do DHT, que é um hormônio que é um desdobramento da gestrinona, a gente já evidencia isso nos exames do paciente. Você vê um paciente que tem um DHT alto, você já vai lançar mão de usar algumas substâncias que bloqueiem a enzima que converte a gestrinona em DHT, que é a de hidrotestosterona. Então, quando você se cerca de todos esses cuidados, você vai facilitar para que a paciente tenha os benefícios e tenha reduzido ao máximo a possibilidade de efeito colateral da gestrinona. É isso aí, eu percebi realmente isso, doutor, logo no início, mas assim foi temporário e eu tive paciência para poder dar tempo ao tempo para que as coisas acontecessem. Nunca me exigi, ai meu Deus, eu tenho que ficar maravilhosa mês que vem, sabe? Não, muito pelo contrário, eu me via retidinha, rechonchudinha e eu respeitava aquilo, eu sabia que com o tempo aquilo ia passar e como passou. Minha mãe também é sua paciente, né? O dela, a gente tem um outro mix de hormônios, não é diferente do meu, mas é outra também que adora o tratamento, é fã de carteirinha, não vai parar nunca mais, só vai quando morrer realmente, né? Agora, eu queria... Sabe uma coisa também que eu percebi, doutor, com o tempo, que foi uma das vantagens do uso do implante, é a questão da força, da energia, que me ajudou muito também durante os meus treinos na academia, né? Porque são treinos pesados, né? Então, eu sinto que o implante, ele realmente dá aquele gás a mais. Isso realmente acontece, doutor? Acontece. Para você crescer no treino, você tem que lançar mão de estratégias que diminuam a fadiga. Por quê? Porque quando você vai fazer um treino resistido, que é um treino de musculação que você gosta de fazer, o que acontece? À medida que você executa as suas séries, você vai caindo o nível de fosfocreatina no músculo e o nível de glicose, e você vai entrando em fadiga e isso cai o seu rendimento. Quando você tem uma testosterona aumentada, a testosterona aumenta a entrada de glicose e ajuda no aumento dos depósitos de fosfocreatina no músculo. Então, é por isso que a paciente que gosta de gestrinona, ela começa de repente a perceber que o peso está leve que ela está fazendo na academia, né? Ela ganha força, ela ganha tônus. E quando você tem mais força, você vai aumentar a carga. E o que faz você ganhar massa magra é o volume de treino. O volume de treino é o quê? Carga versus intensidade. Então, você começa a botar mais volume no seu treino, você começa a ter uma dieta mais preparada e tem níveis hormonais adequados, você vai ganhar massa magra. Ah, então é isso aí. Por isso que eu me sinto uma mulher mais forte, empoderada. Muito bom, doutor. Agora eu queria falar um pouquinho sobre alguns mitos, né, que acredito que sejam mitos relacionados ao uso do implante. Tem muita gente que fica com o pé atrás, muitas mulheres que ficam muito desconfiadas para ingressar nesse tratamento, né? Algumas, inclusive, relacionam o implante com câncer, né? E eu fico muito triste porque eu sei que por trás disso existe muita falta de conhecimento, de informação. Então, eu queria que o senhor esclarecesse isso, doutor, para que as pessoas entendam que não é bem assim, né? Que a gente tem que ter muito cuidado ao afirmar certas coisas para poder entender melhor, saber o que está falando e, inclusive, até mesmo colar junto, né, com um tratamento como esse para poder colher benefícios que, às vezes, está ali na sua cara a solução e você deixa de ter a sua vida melhorada por um preconceito, Essa sua pergunta foi ótima, sabe por quê? Porque, assim, quando a gente faz uma análise crítica,
de todos os fatores de risco de câncer, sem avaliar qual seja, no geral, todos os estudos mostram, tem um estudo de Harvard que é muito interessante isso, que a principal causa, se você fosse isolar por fatores, 20 a 30% seria correspondido por obesidade. Aí eu diria assim, ninguém tem medo de comer, mas todo mundo tem medo de botar um implante, né? Então, assim, eu acho que se as pessoas tivessem o medo de ficar gordinho, que tem de usar hormônio, a gente não teria essa pandemia de obesidade que a gente tem no mundo. Então, o que é que tem de real nisso? Tem alguns estudos que mostraram que a medroxiprogesterona, que é uma progesterona sintética, e o etilneestradiol poderiam aumentar o câncer in situ. Ou seja, o câncer in situ significa que é aquele câncer inicial. Mas nesse mesmo estudo, que foi o WHI, mostrou que essas pacientes que usam esse hormônio que é sintético, que era um hormônio que a gente nem usa mais hoje, diminuiu o risco de morte de câncer. Só que esse braço do estudo foram 2 anos depois e ninguém deu a intenção, mas aquele primeiro braço em que aumentou o câncer in situ se espalhou como um rastilho de pólvora. Então, em primeiro lugar, a gente tem que separar o joio do trigo. Etilneestradiol é uma coisa, estrogênio de equino conjugado é outra, que era o estrogênio de égua que se usava antigamente para fazer reposição, e estrogênio 17-beta, que é o mesmo que o ovário das mulheres produz, é outra, que é o que a gente normalmente usa para a reposição hormonal nas mulheres na menopausa nos nossos implantes. O implante de gestrinona que você usa, a gestrinona é um hormônio anti-estrogênico. Por isso que você não menstrua, por isso que você não ovula, porque ela bloqueia o pico de estrogênio. Por esse motivo, em muitas pacientes que tiveram câncer de mama, a gestrinona é um dos hormônios que podem ser usados. Por quê? Porque além de bloquear o estrogênio na mama, ela não tem a possibilidade de aromatizar. Eu vou explicar o que é isso. Por exemplo, a testosterona natural, que eu dou para uma mulher ou para um homem para fazer reposição, parte dela, a enzima aromatase que a gente tem dentro do corpo pode transformar em estrogênio. Então, por esse motivo, se você teve um câncer de mama que com receptor de hormônio positivo, porque você tem vários tipos de câncer de mama. Se for um câncer de mama que não tem receptor hormonal, não tem contraindicação nenhuma para uma reposição. Mas se você teve um câncer de mama que foi com receptor hormonal positivo, você teria contraindicação de usar estrogênio e até de testosterona. Por quê? Porque parte dessa testosterona pode virar estrogênio. Mas a gestrinona, ela não vira estrogênio. Então, mesmo nessas pacientes, a gestrinona teria segurança. Por quê? Porque ela não ia se conectar nem no receptor de estrogênio, nem iria correr o risco de ser aromatizada. Portanto, o que aumenta o risco de câncer de mama é o estrogênio sintético por via oral, por exemplo, da pílula anticoncepcional, por exemplo, do hormônio de reposição oral. Tem estudos que mostram esse risco, mas quando a gente usa o hormônio bioidêntico, ou quando a gente usa, por exemplo, uma gestrinona, que é um bloqueador do estrogênio, ela não tem nenhuma relação com câncer de mama, nem estudo relatando qualquer outro tipo de câncer que tenha sua incidência aumentada pelo uso dela. Olha que maravilha, doutor. Tudo é conhecimento e informação, né? Eu gostaria muito, assim que a gente terminar essa live aqui, salva para mim, porque eu quero disponibilizar no meu Instagram, no meu feed, para toda a mulherada que me acompanha aqui, e as mulheres, inclusive, que já me perguntaram e já respondi várias vezes que uso o seu implante, que ele me ajuda muito no meu estilo de vida, para que elas agora entendam com base científica, agora que o senhor acabou de passar para a gente, quais são os benefícios e desmistificar essas informações que não tem nada a ver. Não é isso? A gente tem que realmente ter essa informação para poder entender de fato como é que as coisas funcionam, né? Só a informação salva e ajuda. É verdade. É verdade, é isso aí. Agora, doutor, mais uma dúvida em relação ao ganho de massa magra, né? Você falou sobre esse tripé, né, que é muito importante, a atividade física, junto com a alimentação, e também a cerejinha do bolo, que na verdade é só um item desse tripé, né? Agora, sim, existem casos em que mesmo uma paciente acompanhando, fazendo tudo direitinho, respeitando esse tripé, ela pode simplesmente não ter os resultados que ela gostaria? Existe essa possibilidade também? Veja só, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro para a paciente numa consulta é que a gente sempre
que ela fizer tudo direitinho, vai conseguir melhorar o que ela é, mas que ela nunca pode se comparar. É aquilo que eu lhe falei da desvantagem de ter uma paciente igual a você. Ou seja, a paciente tem que respeitar a sua genética. Ou seja, ela vai perder gordura, ela vai ter um ganho de massa magra, mas nem sempre isso vai ser proporcional àquilo que ela deseja. Pelo menos não com níveis fisiológicos do jeito que a gente usa. É óbvio que existe a possibilidade de uso de anabolizantes, de outras drogas, que não é a linha que a gente segue, que pode potencializar isso. Mas se você tem esse tripé de ter uma dieta adequada, e o que é uma dieta adequada? Uma paciente que já está no estágio de ganhar massa magra, ela precisa ter uma ingesta diária de pelo menos 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo dia. Então, isso é um cálculo individual e essa dose de proteína que é fracionada ao longo do dia. Porque, de repente, a gente vê, por exemplo, uma pessoa que está com 70 quilos, que a gente faz uma média de 2 gramas, vai ser 140 gramas, aí ela não pode também querer ingerir essas 140 gramas de uma refeição só. E nem pensar que é assim tão fácil. Você pensa assim, eu tenho que comer 140 gramas de proteína, é fácil. Não é. Por exemplo, 100 gramas de carne vermelha, que é o que mais tem proteína, tem em média de 25 a 30 gramas só de proteína. E existe uma coisa no nosso corpo chamado índice de leucina, que é um fator limitador para a absorção de proteína. Ou seja, em média, uma pessoa fora do exercício tem condição de absorver até 20 gramas de proteína. Então, se numa mesma dieta você subir além disso, o que vai acontecer é que você vai fazer um xixi mais rico, porque a proteína em excesso vira ureia e vai sair na urina. Então, você precisa ter um médico e um nutricionista que saibam fazer essa adequação. Mas, por exemplo, depois do treino, você, com níveis mais altos de testosterona, de GH, dos hormônios que sobem durante o treino, aumenta esse índice de leucina e a sua absorção proteica é maior. Então, você pode, no fracionamento da sua dieta, colocar no seu pós-treino uma dose maior de proteína, porque dessa maneira fica mais fácil de você bater a sua meta. Porque muitas vezes a paciente que está acontecendo o que você está dizendo que não está conseguindo o objetivo, é porque ela às vezes não tem uma dieta ajustada, ela está com hormônio legal, treina bastante, aí você vê a dieta, ela tem uma dieta limpa para não engordar, ela come pouco carboidrato, mas quando você vai ver, ela não come a quantidade de proteína adequada para o peso dela fazer ela ganhar massa magra. Então esse déficit proteico muitas vezes é o obstáculo que está causando ela ficar empacada, ela não conseguir ganhar massa magra. Então, quando você avalia todos esses parâmetros e corrige, às vezes, esse obstáculo, ela deslancha e começa a ganhar massa magra. Porque, na realidade, quando tudo está ajustado, é muito difícil que ela não consiga evolução. O que pode acontecer é que essa evolução não seja proporcional ao que ela idealizou. Aí já é uma coisa diferente. É isso. E assim, certamente você tem muitas pacientes que procuram, né, o tratamento com fins meramente estéticos também, né, doutor? Sim, tem paciente que quer, assim, um método contraceptivo que ajude nessa parte. Porque, como eu falei anteriormente, um dos fatores que mais boicota o ganho de massa magra na mulher é o uso de pílula contraceptiva. Por justamente aquele fator que a gente disse. Ela está usando um contraceptivo oral, ou às vezes um Dilmirena, ou às vezes um adesivo. Esses hormônios sintéticos, eles elevam o SHBG. E, além disso, a depender do tipo de progesterona, pode bloquear o hormônio da tireoide. Então, se você diminuir a testosterona e o hormônio tireoidiano, é impossível que essa pessoa ganhe massa magra. Porque são dois hormônios fundamentais para queima de gordura e para ganho de massa magra. O que acontece normalmente com quem usa coisas desse tipo? Ela vai aumentar a gordura e diminuir o músculo. Ficar cheio de celulite, ganho de peso, mais retida, cheia de líquido, a libido cai, falta de disposição. Todos os fatores de quem tem uma tireoide bloqueada e de quem tem uma testosterona bloqueada. Maravilha. Agora, doutor, a gente sabe, né, que o implante, ele é maravilhoso, né? Eu sou fã, já sabe disso. Ele é incrível, ele é tudo que qualquer mulher, se todas as mulheres tivessem acesso a essa live aqui, Ave Maria, seria um auê. Agora, você falou também, né, sobre alguns casos, né, de pacientes que podem ou não podem usar. De uma maneira geral, né, tirando essa questão do tumor que pode aparecer em algumas mulheres, e você deixou claro aqui, inclusive, que
Mesmo assim, muitas podem sim usar a gestrinona. Existe alguma contraindicação de uma forma geral, doutor? Ou então fazendo uma pesquisa mais aprofundada, através de exames, a gente pode Existe, sim. descartar qualquer Ó, pacientes contraindicação? que tenham algumas patologias hepáticas ou cardíacas, a gente contraindica. E assim, eu particularmente contraindico o uso em pacientes com síndrome metabólica. O que é isso? A paciente que tem resistência insulínica, que tem síndrome metabólica, que ela está do sobrepeso passando para a obesidade, não é que seja uma contraindicação, mas nesse caso a gestrinona pode piorar a síndrome metabólica, ela ganhar peso. Então, é por isso que você não pode usar em todo mundo. Uma paciente que está com sobrepeso virando obesidade, primeiro tem que ter isso corrigido, estabelecido uma normalidade nesse patamar, para que a gestrinona seja a cereja do bolo. Diferente do que muita gente pensa, que a gestrinona vai ser um fator de emagrecimento. Isso é errado. Quando ela tem resistência insulínica, o receptor de insulina tem um defeito que dificulta a passagem de glicose para dentro da célula. Esse defeito ocasiona um aumento dos níveis de glicemia no sangue. Como isso não pode ficar assim, o pâncreas produz mais insulina. Quando produz mais insulina, é um hormônio que dá muita fome. E como esse receptor está com esse defeito, uma segunda via é transformar essa glicose em glicogênio e armazenar no fígado e fazer esteatose hepática. Alguns pacientes começam a acumular gordura no fígado e acumular gordura no panículo adiposo, na maioria das vezes no abdômen, é aquela gordura abdominal. Então, a paciente que está com resistência insulínica, a utilização da gestrinona pode piorar a síndrome metabólica e ela reter mais líquido e ela ganhar mais gordura, sim. É um caso específico. É por isso que você não pode usar a gestrinona em todo mundo. Então, numa paciente dessa, qual é o correto? Primeiro, você corrigir a resistência insulínica, você destravar o processo de emagrecimento, e à medida que ela começou a emagrecer, que o receptor voltou a funcionar, e ela tem níveis adequados de insulina, aí ela está no caminho adequado para poder colocar a gestrinona e ter todos os benefícios que a gestrinona vai dar a ela. Ou seja, para tudo tem jeito. Tá vendo aí, doutor? Sim. Até para isso tem jeito. Não vai ficar sem o chip, né, doutor? Sim, pode ser que demore um pouquinho mais, mas se colocar na hora errada, é aí que é aquela paciente que fica insatisfeita, que fica chateada, e aí que fala que o implante não presta, que não serve, quando na realidade o que aconteceu é que foi utilizado no momento inadequado. E é por isso que faz toda a diferença a experiência do médico que está usando. Assim, a gente hoje tem mais de 1.200 médicos treinados no Brasil que fazem os nossos cursos, em que a gente ensina todas as técnicas de indicação e de contraindicação, mas infelizmente existem pessoas que querem usar a gestrinona para todo mundo, que acham que a gestrinona vai funcionar com todo mundo. E pela experiência de mais de 20 anos utilizando, a gente já bateu muito a cabeça, já errou e sabe aquele perfil de paciente que não é adequado para você usar, que é melhor você primeiro corrigir para esperar ela entrar nos eixos para usar, e daquela paciente que já está pronta, que já tem um estilo de vida adequado, que você vai usar e vai melhorar a vida dela de uma maneira muito contundente, ela vai ficar muito satisfeita. Então, é isso que vai pesar na hora do resultado da paciente ser adequado ou não. Mas depois de tanto tempo, né, com tantos estudos que estão sendo desenvolvidos, né, inclusive o senhor está à frente de vários desses, certamente a gente tem uma aceitação muito maior do que antigamente e vamos galgar ainda mais espaço, né, isso, doutor? Sim, hoje em dia, assim, nós temos consultórios da Clínica Elcimar Coutinho em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e temos mais de 1.200 médicos usando os nossos implantes. Já devemos ter mais de 2 milhões de usuários de implantes no país. Então, é um número bastante significativo, que cresce cada vez mais. Nossos consultórios no Rio e em São Paulo têm fila de espera de mais de 2 meses. Então, assim, um sucesso tão grande como esse não poderia acontecer se não funcionasse, né? Só acontece porque realmente a gente consegue aquele resultado que a paciente deseja. Porque é top mesmo, ó. E Oli Barros botou assim, adoro esse assunto, sou chipada também. Valeu, amiga! Tamo junto. Olha só, tem uma pergunta aqui, Somara Fagundes, vale por quanto tempo? Vamos falar da durabilidade, né? 1 ano, né, isso, doutor? Por que só 1 ano, doutor? Deveria durar mais. Poxa. Na realidade, o que acontece? O nosso implante é um implante que a gente considera removível, né? Ele tem um tubo de silicone que permeia uma quantidade
adequada de gestrinona diariamente para que ele dure um ano. Existem implantes no mercado que são absorvíveis, que não tem essa cápsula, é o próprio hormônio prensado, só que qual é a diferença? Esse hormônio, ele teoricamente duraria 6 meses, mas na maioria das vezes ele dura 4, porque isso vai depender das características biofísicas de cada paciente, do percentual de gordura, tanto que por conta disso, esse implante absorvível ele não pode ser utilizado como método contraceptivo. Então, essas são as desvantagens do outro lado. Por exemplo, se no meio do uso do seu implante você tiver uma patologia que precise tirar, se for fazer uma cirurgia que o cirurgião queira que esteja sem o implante absorvível, você tem que esperar ele acabar. Se você desenvolver um câncer de mama, alguma coisa no meio tempo com o implante do tipo que você usa, é só remover a hora que você quiser. Com outro implante, tem que esperar acabar. Então, essas são as deficiências de se usar um implante que não tem um mecanismo de regulação dele. Então, o implante de gestrinona tem essa duração, que eu acho que é uma duração muito boa, porque, assim, isso é uma maneira de fazer a paciente voltar e ser reavaliada e a gente aumentar a segurança de que está tudo ok e de que ela pode continuar por mais um ano usando a gestrinona. Isso, na realidade, é para garantir a segurança da paciente. Entendi. Porque se colocar 3 anos, eu vou ficar um tempo sem te ver também, né, doutor? Pois é. Ok, fica mesmo. Ó, doutora, a gente já falou sobre isso, doutor, mas Isadora perguntou aqui, eu sou diabética tipo 1, posso usar o implante? Pode. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, normalmente insulino dependente, acomete às vezes as pessoas muito cedo na vida, a maioria das vezes na infância. Com tudo equilibrado, tudo direitinho, o uso da gestrinona aliada à dieta e exercícios fazem você ter uma menor necessidade de insulina. Por quê? Porque toda vez que você tem níveis mais altos de testosterona, você queima mais gordura, você aumenta a taxa metabólica basal e você deixa a glicemia da pessoa mais controlada. Tem vários estudos mostrando que pessoas com níveis de testosterona livre mais alto têm um melhor controle do diabetes. Então, se tiver tudo regular, tudo direitinho, o uso da gestrinona pode ser, inclusive, mais uma ferramenta no controle da glicemia. Perfeito, doutor. E Oli perguntou aqui de novo, doutor, eu sou castrada, já uso implante, mas não uso gestrinona. No meu caso, não é necessário? Ela é o quê? Ela é castrada, ela colocou assim, doutor. Castrada, eu imagino que tenha feito laqueadura de trompas, que não tenha mais risco de engravidar. Fechou, né? Ligou, no caso, não é isso? Isso. E qual é a pergunta dela, que eu não entendi? Já uso implante, mas não uso gestrinona. No meu caso, não é necessário? Acho que é o uso do implante, né? É difícil responder sem ter maiores dados. Provavelmente ela já possa ser que já esteja na menopausa e aí já faz o uso de implantes de uma maneira diferente, com estradiol e com testosterona, o que não contraindica a utilização de gestrinona, só que a gente usa em doses diferentes do que usa numa mulher que a gente precisa bloquear a menstruação. Na menopausa, a gente tem algumas indicações para usar a gestrinona, por exemplo, evitar que ela sangre com a reposição, proteger a mama, evitar que tenha osteoporose, osteopenia, manutenção da massa magra, por exemplo. Você que já usa a vida toda, quando você entrar na menopausa, você não vai querer deixar de manter o corpo que você adquiriu. Então, a gente vai manter uma dose mais adequada, diferenciada de gestrinona para uma mulher que se encontre na menopausa. Então, assim, existe a possibilidade, mas possa ser que o médico dela avaliou e achou que no caso dela não tinha indicação. Pode ter e pode não ter, aí depende de cada caso. Ah, entendi. Isis também aqui fez um comentário bem bacana. O gestrinona é maravilhoso para quem tem endometriose. Já são 4 anos de uso e ele é perfeito. Que bom, Isis! Parabéns, minha tchuca. Um beijo para você, viu? Alguém perguntou aqui, mas já responderam também. Onde é que o doutor Jorge atende? Aqui em Salvador, na Clínica Cepar. Também no Rio, e na né, Clínica doutor? Elcimar Coutinho. Aqui em Salvador, eu atendo na Clínica Elcimar Coutinho, na Rua Chile, no Cepar. Atendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, e atendo hoje em dia por telemedicina também. Esses últimos 3 meses, com a pandemia, que ficou autorizado pelo Conselho, a gente passou a atender também por telemedicina. Pronto, então é só entrar em contato com você através do Zap, através do Instagram, não é isso, doutor? Sim, no Mandar Instagram um direct. tem todos os telefones direitinho de marcação de consulta. Kátia Ferraz, minha grande amiga aqui participando da live com a gente. Um beijo. Falando bem aqui, doutor Jorge. Super indico o doutor Jorge. Eu também super indico o doutor Jorge, meu ginecologista do coração. Maravilhoso. Que eu confio a minha vida a ele, né? Ele que cuida de mim todinha.
Maravilhoso, minha gente. Doutor, sobre essa questão do uso da força, né, que a gente tem aí a nosso favor, né, com o uso da gestrinona, tu acredita que eu precisei até segurar um pouquinho minha onda? Tô declarando isso para vocês aqui agora. Na musculação, que eu tava ficando assim demais, a ponto do meu chefe chegar para mim, isso já tá demais, viu? Seu ombro tá enorme no vídeo. O seu bíceps tá gigante. E aí, depois eu acabei percebendo que eu até sofri overtraining, tava demais até. E aí, meu Deus do céu, eu tenho que segurar minha onda mesmo, porque senão eu vou até umas anos, vou passar daqui a pouco das portas, né? É porque você já tem uma genética muito boa que ajuda. Então, com a gestrinona, com a dieta que você já faz, que potencializa isso, e com o volume de treino que você estava, realmente você ganhou uma massa muscular muito grande. E como no vídeo fica uma aparência sempre maior, tava já parecendo uma fisiculturista quase. É uma fisiculturista, imagina. Não, se eu resolver fazer isso, Ave Maria, minha mãe me mata. Mas eu sou muito feliz com o meu corpo e graças também, né, devo muito ao nosso tratamento, doutor, para chegar até onde eu cheguei, claro, né? Mas também, como você falou, né? A força de vontade, querer, né, chegar a ter esse resultado, a disciplina, o saber dizer não, que é muito difícil mesmo, mas é completamente possível e Todo válido. mundo quer seu resultado, mas não quer o seu sacrifício. Esse é o grande problema. Entendeu? As pessoas querem os seus resultados, mas os seus sacrifícios aí já é muito mais difícil. Quando a pessoa sabe abrir mão de tudo aquilo que pode impactar nesse resultado, né? Que é uma dieta mais rica em carboidrato, que é simplesmente ter aquela preguiça de dormir a mais e não ir para o treino, que é tudo aquilo que boicota, né? Porque a pessoa começa a fazer negociação e se permitir, não, eu estou muito cansado, eu trabalhei muito, eu mereço comer esse macarrão hoje, essa pizza hoje, eu mereço me dar esse dia de descanso e não ir treinar. Então, toda vez que você se faz essa concessão, você vai se auto-boicotando. E quando você tem o foco e você mantém a sua dieta, mantém o seu treino, você vai colher o seu resultado. Com certeza. E eu tenho uma colega de trabalho que foi sua paciente, trabalha comigo na TV, foi sua paciente, colocou o implante e justamente porque não tem, porque não gosta, e deixa isso bem claro, admite isso, não gosta de restringir tanto a alimentação, fazer tantos cortes assim em alguns alimentos, ela não se deu bem com o implante. Infelizmente, só usou durante um ano, percebeu que se, no caso dela, né, que é uma coisa muito individual, muito particular, Sim. no caso dela, se ela não cortasse de verdade, ela ia ficar uma bolinha que trabalha no Justamente. vídeo. Aí eu falei Justamente. assim, pô, amiga, que triste, né? Porque assim, eu graças a Deus, só tenho benefícios para contar em relação ao tratamento com o implante com o Dr. Jorge, né? Que é o meu médico lá no CEPAR. Mas fico triste por você, mas que bom que você tem consciência. Você Sim. sabe qual é o caminho e você não quer seguir por uma decisão sua, mas você tem consciência, você sabe o que está É a fazendo. opção da pessoa, não é obrigada a fazer isso. Mas se você quer esse Isso. resultado, aí você tem que fazer. Não tem jeito. É verdade. Agora, doutor, uma questão agora particular, mas eu acho que também muitas mulheres já se perguntaram isso. Por que que esse implante é tão caro, doutor? Poxa! Porque, infelizmente, a gestrinona é um hormônio muito caro. É um hormônio que normalmente era importado da Europa e agora na China também. A Fagron, que é a empresa que é a maior importadora de produtos farmacêuticos para a farmácia de manipulação, que vende para mais de 90% das farmácias, que vende para a Elmeco, que fabrica os implantes, é um preço astronômico. 1 quilo de gestrinona dá para comprar uma Ferrari último tipo. Então, É assim, mesmo? Meu Deus do céu. então, assim, é um hormônio, infelizmente, muito caro. E, assim, ao longo do tempo, o que que acontece? Como é um hormônio importado, então, toda vez que você tem variação cambial do dólar, você tem uma subida. E até que tem se conseguido não embutir uma variação tão grande como tem existido nessa variação cambial. Mas, infelizmente, é um produto muito caro. Muito caro mesmo. Oh.
Mas você vê uma perspectiva de se tornar um produto mais acessível lá na frente, futuramente, doutor? Eu imagino que sim, que tudo que você usa muito, que tem mais gente usando, você consegue baratear o preço, né? Então, assim, eu imagino que no futuro isso pode acontecer. Mas também, assim, tem uma notícia boa para aquelas pessoas que não têm condição financeira, que o que acontece? A gente normalmente agora está parado por conta da pandemia. De 3 a 4 vezes por ano, a gente faz um curso patrocinado pela Eumeco, que é a empresa que produz os implantes lá no CEPAR, de formação de médicos. Esses médicos se inscrevem no curso e essas pacientes que são voluntárias para esse curso colocam um implante de graça. Óbvio que você imagina que é uma fila grande, né? Tem todo o site da Eumeco, que as pessoas se cadastram e tudo, mas essa paciente que vai para o curso e esse médico que vai aprender com a gente vai colocar o implante que for necessário para ela, sobre a nossa assistência, né? Minha, de Dr. Luiz Carlos, Dr. Elcimar, das enfermeiras da clínica Elcimar Coutinho do CEPAR, Cláudia, Paula, Luciana. Então, eles vão ter toda a assistência conosco de aulas teóricas, onde a gente ensina as indicações, as dosagens, de como fazer, e tem um dia de atendimento onde a gente faz a consulta com as pacientes, mostrando como é o perfil da consulta para paciente de implante, e as enfermeiras ensinam como a colocação e a retirada. Então, essas pacientes do curso, elas conseguem colocar o implante de graça. Ai, que maravilha, tá aí, tá vendo? Uma boa esperança, né? Para as pessoas que querem muito utilizar e não têm condições no momento, né? Então tá aí uma alternativa maravilhosa. Alguém perguntou aí se, por causa da pandemia, a colocação de implante está suspensa no CEPAR. Eu acho que não, né, doutor? Não, nós Tá voltamos, paramos nos primeiros 15, 20 dias e depois retornamos com um movimento reduzido, mas está sendo colocado. Só que o que aconteceu foi uma ampliação dos horários para evitar acúmulo de pacientes na recepção, tomado todos os cuidados, com máscara, álcool gel, tudo direitinho, mas já voltamos a colocar os implantes tanto no CEPAR quanto na clínica Elcimar Coutinho. Alguém perguntou aqui, pode ser parcelado? Pode sim, né, doutor? Facilita a vida das pessoas. Eu acho que tem assim, a possibilidade de fazer isso no cartão de crédito. Não vou lhe mentir que essa parte não é o meu forte. Mas pode sim, porque mas tem essa possibilidade sim. Eu não sei lhe dizer de quantas vezes e a partir de que valor isso, mas existe essa possibilidade sim. Não existe sim, porque eu sempre divido meu implante junto com minha mãe. A gente sempre vai junto. A gente divide, né? Porque, né, meu amor? Imagina o mesmo que minha mãe, hein, doutor? Babado. Mas dá sim, viu, amiga? Agora, a gente fala sempre assim do público feminino, que procura bastante, né, o tratamento com implante hormonal. Mas os homens também podem aderir. A diretora do CEPAR já falou aí, Gal. Pode sim dividir no cartão. Ah, pronto, doutora Milena. Um beijo, doutora. 6 vezes, arrasou! Aí, viu, mulherada? Será que sendo paciente do Dr. Jorge tem desconto? Tem sim, na hora ele resolve lá, viu? A gente dá um empurrãozinho. Kátia aqui botou, viu? Ainda estou pagando o meu, mas é isso mesmo, o importante é que tá dentro de você já, viu, Kátia? Não é não, doutor? Já passou, tudo certo. Tem uma paciente minha que diz assim, olha, doutor Jorge, o que eu parei de tomar de anticoncepcional, que era caro, de usar absorvente, de usar remédio para cólica e de parar de ouvir encheção de saco do meu marido porque eu tinha TPM, só isso já paga o implante que eu uso. Pois é, questão de prioridades, né, doutor? A gente acaba priorizando coisas que podem ser facilmente deletadas da nossa vida e passar a priorizar outras que sim vão trazer benefícios, vantagens para a nossa saúde, que é o nosso bem maior. Então, assim, eu não vejo problema algum em fazer esse investimento na minha vida. Eu faço isso todo ano com você, doutor, mas com a maior alegria do mundo, eu e minha mãe. Sabendo que é para mim, sou eu que vou colher. Então, assim, eu abro mão de festa, abro mão de várias coisas importantes, que não são tão importantes, para poder, sim, investir na minha vida, na minha qualidade de vida, né? Isso, na minha saúde. Com certeza. É tudo uma questão de prioridade, né? Às vezes você acha caro uma coisa, é como você disse, eu acho que o implante não é um gasto, é um investimento que você faz em você. Eu tive um professor numa pós-graduação
de medicina integrativa, que ele fazia o seguinte: se você tiver um carro popular, você vai investir na manutenção dele, quando você somar tudo, mais de R$ 1.000 por mês na manutenção do seu carro. Você não pode investir isso em você e o implante não vai ser nem mais ou menos nem a metade disso aí. Então, você pode gastar o dobro no seu carro do que você gasta com você. Então, isso é uma inversão de valores, né? Então, se você for pensar direitinho no que é realmente investimento, todos os benefícios que você pode ter, eu acho que é um preço justo. Dizer que é barato, a gente não pode dizer, porque sabe que no país que a gente vive, né, inclusive num momento desse, é um investimento considerável, mas é um investimento. É isso aí. E os homens também podem aderir a esse tratamento, não é, doutor? Não é só a mulherada, Sim, não, né? a gente tem reposição hormonal para homem, a gente pode usar testosterona em situações especiais, a gente usa gestrinona em homem também, para a proteção da próstata, para bloqueio de aromatase, em alguns casos de ganho de massa muscular. E os homens são mais covardes. A gente, às vezes, nos homens tem que lançar a mão de um gel. No mesmo hormônio que a gente coloca em vocês implante, a gente faz um gelzinho que ele vai passar na pele ou vai passar no testículo, que tem uma boa absorção no homem, porque os homens são mais covardes. Eu digo isso categoricamente porque eu uso dessa maneira em mim. Eu sou homem covarde assumido, não gosto de furada. Enquanto minha mulher troca todo ano como você, vai lá, bota e tira não sei quantos implantes. Eu olho aquilo ali, mas em mim eu prefiro passar o meu gelzinho. Eu acho que a nossa live vai cair, tá tão boa que a gente nem viu o tempo passar, são 33 segundos salva, só. Salva, viu? E manda para mim para eu postar, por favor, viu? Mando sim. Uma boa noite. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada a você, viu? Gostei muito ótimo, também. Muito obrigada. Foi um prazer. E um feliz São João a todos que são daqui da Bahia, que dessa maneira diferente, mas que a gente possa aproveitar um pouquinho essa noite. Um grande abraço. É isso aí, um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.